Carlos, por favor, a respeito da alimentação dos jovens com relação a fast food, refrigerantes, salgadinhos, o que esses jovens estão fazendo para o organismo daqui a uns anos? Miriam, o problema do jovem hoje é que o jovem tem crescido num ambiente de gratificação instantânea. Ninguém quer esperar nada. O jovem quer comer o que de mais gostoso existe sem ter trabalho nenhum. E ele tem sido criado então com, como você falou, fast food, refrigerantes, especialmente a Coca-Cola, a Pepsi, os salgadinhos, os chips, não é? Uhum. Ele tem sido criado com as barras de chocolate, tem sido criado com os sorvetes e as coisas que têm bom gosto, são gostosas, não dão trabalho nenhum, estão amplamente disponíveis no nosso mercado. E ele tem, em geral, perdido no aspecto da educação. O jovem não tem sido educado na área da saúde, na área da nutrição. Os jovens não sabem, em geral, e muitos não estão nem preocupados em saber aquilo que é melhor para eles. Se tem uma máquina de vender refrigerante, por exemplo, na escola, eles presumem que faz bem e vão lá e compram Coca-Cola, e Guaraná, e Pepsi, e Fanta, e essas coisas todas, e bebem. Quando estão com sede, eles não sabem que o corpo deles está pedindo água. E eles vão lá e tomam exatamente o oposto da água. Quando você bebe a Coca-Cola, por exemplo, um copo de Coca-Cola, ele baixa o pH do seu organismo, porque a Coca-Cola ela está logo acima do ácido de bateria. O ácido de bateria tem um pH de 2. A Coca-Cola em torno de 2,5. A Pepsi também, que foi copiada da Coca, né? E quando você pensa então assim, em trazer o pH do seu organismo para baixo, como uma Coca-Cola faz, ela suprime o seu sistema imunológico. E durante horas, o seu sistema imunológico fica suprimido pela acidez trazida pela Coca-Cola, pela composição toda dela, inclusive os altos teores de açúcar concentrado que ela tem. Ela tem várias colheres de sopa de açúcar numa latinha de Coca-Cola. Calorias imensas naquele refrigerante. E se você pegar uma Coca Zero, ela é pior ainda em outras áreas. É pior a emenda que o soneto. Então o jovem vai lá e toma um copo de Coca-Cola. Ele precisa de 32 copos de água pura para voltar a hidratação do seu corpo como ela estava antes de beber a Coca-Cola. 32. Então, o corpo desse jovem está ficando desidratado. A maioria dos nossos jovens hoje em dia sofrem de desidratação crônica. E a desidratação crônica, ela é uma das causas fundamentais de uma série de problemas de doenças crônico-degenerativas. Esse caso também tem que ver também o pH da água, é importante saber, não é isso? Isso, pensa assim, o pH da água normal é 7. 7 é o pH neutro. Quando você vai descendo do pH neutro, 6.7, 6.5, 6.2, você está descendo e indo na direção ácida. Ácido de bateria, como eu falei, é 2. Quando você sobe de 7, você está indo na direção alcalina, não é? Então, há águas que naturalmente têm um pH mais elevado do que 7. Então, há águas naturais que têm um pH de 7.5, de 7.8. É possível você usar, então, ionizadores, máquinas ionizadoras que vão, então, aumentar o pH da água até 9, 9,5. Isso é usado para compensar a acidez do corpo e trazer a alcalinidade para dentro daquele organismo. Puxar o pH para cima. Por quê? Porque com pH baixo acontece várias coisas. Uma delas é que o pH baixo ele suprime o sistema imunológico. Segundo, um pH baixo ele
suprime quase completamente a absorção dos nutrientes. Eu estava falando outro dia que se você pega a tabela periódica de elementos, bem no meio dela você cria um V. A parte de baixo do V pega no meio, na parte inferior da tabela periódica, no meio. Então, quanto mais ácido o corpo, mais você desce naquele V, e fora daquele V estão todos os elementos que seriam absorvidos, mas que por causa daquele pH, o corpo não tem condições de absorver. Então, quando você está lá em cima no V, ele é mais largo, então tem mais elementos que vão ser absorvidos. À medida que vai descendo, vai perdendo então essa habilidade de absorção. Então a acidez do corpo faz com que a maioria dos produtos não sejam absorvidos, metabolizados pelo organismo e transformados em nutrientes, em alimentos de verdade. Que é o que acontece então com os salgadinhos. Ele só tem o sabor, mas ele não tem nada de nutrientes. Claro. Por quê? Porque você pensa assim, vamos fazer um salgadinho de bacon. Ou se você pegar um bacon de verdade e você botar num pacote, ele vai durar algumas horas e vai ficar rançoso, certo? Então você tem que criar algo que pareça com bacon, né? Tem a cara de bacon, tem a gosto de bacon. Não é? Mas não é bacon. Então aí a pessoa abre e pegou aquele bacon que foi feito há 6 meses atrás, 1 ano atrás, e tem gosto de bacon. Delícia, gosto de bacon. Né? Mas o que acontece? Ele é um produto, uma combinação de produtos químicos que foram determinadas por um computador que nas papilas gustativas de um ser humano produzem um estímulo semelhante ao estímulo provocado pelo bacon. Então vai ter gosto de bacon. Vai ser gostoso, vai ser atraente, vai trazer bastante cloreto de sódio, porque a pessoa então que estimula. Você come uma pipoca salgada e você nem presta atenção assistindo um filme, você come uma bacia de pipoca. Por quê? Porque é o cloreto de sódio. Então tem muito sódio nesses produtos e mais uma série de outros componentes. E a pessoa come um e não consegue parar no primeiro, ela come outro e outro e outro. De repente ela comeu um saco de batata chip e ela já está indo para a despensa para pegar o segundo. Por quê? Porque é o estímulo que aqueles químicos estão produzindo no cérebro. E ela vai esvaziar então 2 ou 3 ou 4 sacos de salgadinho rapidinho. E ainda regados a Coca-Cola, por exemplo, ela está acidificando o seu corpo, ela está suprimindo o seu sistema imunológico e ela está se tornando subnutrida. Nem precisa ir tão longe para pensar a nível de Coca-Cola e chips, né, ou pizza, ou alguma coisa que não tem, McDonald's, né, o Big Mac, alguma coisa desse tipo. Pode pensar só numa bolacha de farinha branca. Ainda mais as recheadas. Esse é o seu fraco, hein? Olha, confessando aqui para os ouvintes, hein? A realidade, Miriam, é que você come uma bolacha de farinha branca, o seu corpo está pedindo nutrição. Aí você pega uma bolacha de farinha branca e o corpo diz, oba, nutrientes. Não tinha nada, só tinha açúcar ali. Né? Tinha açúcar refinado e tinha açúcar, que é o amido, que o corpo vai converter em açúcar assim que entra na sua boca. Né? Então a sua saliva vai transformar aquele amido em açúcar imediatamente, vai descer para o estômago em forma de açúcar. Mas o corpo vai dizer, cadê o meu nutriente? E você vai comer uma bolacha de novo, e a terceira, e a quarta, e a quinta, porque o corpo está pedindo nutrição, e você está jogando açúcar. E o que acontece então? Esse é o princípio básico da obesidade. É o corpo pedir nutrição e você dá açúcar, você dá carboidratos simples. E o corpo está pedindo nutrição. E o que ele quer? Ele quer aminoácidos, ele quer proteínas, ele quer vitaminas, ele quer uma composição multimineral que devia ser parte da sua nutrição e não é. E o que acontece? Você come, nunca está satisfeito, mas está engordando, está virando um balão, mas não está satisfeito, está subnutrido. Você está gordo, mas não está nutrido.
Esse é o problema crônico de obesidade da nossa geração. Eu, morando na América do Norte, posso dizer, é incrível a quantidade de jovens obesos nas escolas, nas ruas norte-americanas. É de assustar. É de assustar. Mas assim, realmente, quando eu era mais jovem, há pouco tempo... Há alguns 6 meses atrás. Eu gostava muito de realmente bolacha recheada. Só que, é como eu digo, a informação faz a gente mudar os hábitos e os pensamentos. E o pensamento sobre o nosso corpo e o que faz bem. Então, hoje eu evito comer salgadinho, refrigerante, frituras... biscoitos, eu só preciso me adequar mais a beber água. Isso realmente é uma coisa que eu admito que preciso e, né, sou até muito cobrada com isso, que é de suma importância, né, doutor? Exato. Vamos falar um pouquinho, se você não se importa, nesse aspecto da água. Claro, pois não. Porque, como eu falei, o jovem está cronicamente desidratado. Não só o jovem, a população em geral está cronicamente desidratada. O ideal de um ser humano necessário para uma vida normal, não estou falando para o desportista, quando vai para jogar um jogo de futebol debaixo do sol, vai para academia fazer musculação, aeróbica, vai caminhar bastante, uma caminhada, uma escalada, andar de bicicleta. Eu estou falando no dia a dia, você precisa, para manter o seu corpo hidratado, pelo menos 2 litros de água. 8 copos cheios de água boa, água pura, para manter a hidratação do seu corpo. Se você não recebe isso, o seu corpo segura essa água e causa o quê? Causa constipação. Por quê? Porque a água não desce para liberar os intestinos, a pessoa fica constipada. A pele fica ressecada. Por quê? Porque o corpo está segurando aquela água para as funções vitais. Quais são as funções vitais? Especialmente manter o sangue fluindo. Então, o corpo vai segurar a água. Posto que quando você está constipado, por exemplo, e você vai tomar 2 copos de água, o corpo fica livre para dizer, pode liberar água para os intestinos agora, que entrou a água aqui. E aí, então, a pessoa geralmente vai para o banheiro. Mas, doutor, eu li em algum lugar que tem até um segredinho, não é, digamos, um segredinho, mas o horário até tem umas adequações de horário para se beber água que são até melhores para o nosso organismo. Isso é verdade? Isso é verdade, exatamente. Explica para gente. Há horários e há circunstâncias. Por exemplo, ao acordar de manhã, 1 ou 2 copos cheios de água pura já começam a mexer com o organismo e ajudam a detoxificação. Antes de você deitar, um copo de água, pelo menos meio copo de água pura, vão também ajudar a ajustar a hidratação do seu corpo. Só um pequeno parêntese, a maioria das pessoas que sofrem de infarto do miocárdio tem ataques de coração durante a noite ou cedo de manhã. Por quê? Porque elas estão desidratadas. Então, outro grande problema da água é que a maioria das pessoas não sabe como beber a água. Eles bebem água durante as refeições. E aquela água, então, ela atrapalha a produção do ácido hidroclórico e ela baixa, então, a eficácia da assimilação e digestão por parte do estômago. Então, a água deve ser bebida ao acordar, em jejum, meia hora antes das refeições e 1h30 a 2 horas depois das refeições. E então ela não vai atrapalhar. E outra coisa é que o excesso de água, ele atrapalha muito a absorção de nutrientes do corpo. Muito. Mais do que as pessoas imaginam. Então o que acontece? A água acaba lavando os nutrientes e não deixando o corpo absorvê-los, prejudicando a digestão e criando problemas de ácido refluxo, gastrites e outros problemas do tipo, azia, má digestão, a água junto com o alimento. A água junto com o alimento. Então, a maioria das pessoas dizem, eu só bebo quando eu estou comendo. É justamente ali que você não deve. Se você bebe água, 8 copos pelo menos por dia, fora do horário das refeições, quando chega na refeição você não precisa beber água, você não tem sede.
Tem amigos que você vai no restaurante com eles, tomam 2, 3 copos de refrigerante, cerveja, na hora da refeição até água. É bem na hora que você não deveria. Mas eu estou com sede, claro, porque você não bebeu água fora da refeição. Agora você está estragando a sua refeição com água. Esse é o horário errado para beber água.